Olá, o programa TV Câmara Entrevista desta semana celebra os 25 anos da Constituição Federal. Conosco aqui no estúdio da TV Câmara Jacareí, o deputado constituinte Joaquim Bevilacqua e também o jornalista aqui da casa, Davi Paiva. Joaquim, deputado, é um prazer recebê-lo aqui para falar desse tema de tanta importância. O senhor tem uma vasta experiência na política, foi vereador, deputado federal, prefeito de São José dos Campos, também secretário de Estado. Mas imagino que ter feito parte da Constituinte de 88 tenha um sabor aí especial para o senhor. Como é que foi essa experiência? Boa tarde também ao Davi. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Bom, meus cumprimentos a você, Elton Rivas, ao jornalista Davi Paiva também, a toda a equipe da TV Câmara de Jacareí e especialmente aos telespectadores. O assunto é muito interessante e muito vasto, evidente. Nós trabalhamos quase 2 anos, né, para elaborar essa Constituição que Ulisses chamou de Constituição Cidadã. Foi um trabalho árduo. Começou pela escolha do relator. Foi democraticamente escolhido, eleito, né, o deputado Bernardo Cabral, do Amazonas, que havia sido dirigente da OAB, um advogado, militante, e contra a pretensão do Fernando Henrique. Fernando Henrique perdeu, né, na preferência para a escolha do relator. Eu tive a honra, vamos dizer assim, de participar da principal comissão da Assembleia Nacional Constituinte, que foi a Comissão de Sistematização. Os trabalhos foram desenvolvidos tematicamente, foram constituídas comissões, Comissão de Educação, Comissão do Meio Ambiente, Comissão de Economia, Comissão disso, e os trabalhos foram desenvolvidos de uma maneira autônoma e depois passavam obrigatoriamente pela Comissão de Sistematização. Ali nós sistematizávamos, né? Procurávamos conciliar, dar uma certa lógica ao texto. Eu diria que não foi o caminho mais fácil e talvez nem o caminho mais racional. Hoje, não hoje, mas logo, meses depois, a gente chegou à conclusão que melhor seria a gente ter pego o texto ou da Constituição de 46 ou de 67, né, e aperfeiçoado. Teria sido mais fácil. Agora, da forma que fizemos, gerou uma Constituição muito extensa, eu diria que muito analítica, né, mais extensa do que as demais Constituições, tanto do Império quanto da Velha e da Nova República, e também, por outro lado, muito detalhista. Mas, embora muito detalhista, muita coisa ficou para a regulamentação. Se você pegar o texto da Constituição, você vai ver, conforme a lei. Né? Por quê? Porque chegou num momento que precisava encerrar. E se não é o Ulisses dar aos trabalhos um ritmo assim quase que alucinante, a gente não terminava, ficava discutindo o Brasil mais 10 anos, porque o Brasil é muito rico, é muito grande. E a vontade de discutir o país também era muito grande. Naquela assembleia multifacetada de negros, brancos, mestiços, gente do Amazonas, gente do Nordeste, quer dizer, aquela riqueza de Brasil que estava ali. E que eu tive a alegria de rever parte dela na semana passada, quando fui lá receber a minha medalha da Constituição. Então revi companheiros que não via há 25 anos. Aqueles que ainda estão vivos, evidentemente. Do meu lado sentou-se o Joaquim Francisco, que foi constituinte, mas foi também governador de Pernambuco, e ele brincava, ele falou, Bevilacqua, éramos 3 Joaquins, eu, você e tinha um de Santa Catarina, e realmente a gente não lembrava o nome. Eu falei, pois é verdade, né, Francisco? E, na verdade, tinha também o Joaquim Del Bosco Amaral, que não usava o Joaquim, então a gente não considerava. Ele disse, você sabe que dos 25 constituintes de Pernambuco, 12 já se foram, dentre eles os 3 senadores. Eu falei, puxa, você está vendo? Revi lá o Geraldo Campos com 88 anos, né? E vi lá alguns em cadeira de roda, cadeirantes. As beldades, a Moema Santiago Rita e outras. Camata, A Rita estava lá. Musa, né? A gente matou a saudade. E a mulher tem uma vantagem, porque a minha cabeça está branca, mas você não vê hoje mulher de cabeça branca, né?
é uma tinturinha básica, um acaju, etc. Tal. Então, elas praticamente não envelheceram. Só uns pezinhos de galinha, umas ruguinhas, né? Isso é o que acontece. Então foi, se você me perguntou, foi uma experiência realmente muito rica, diferente, única, não é? E tem mais, foi uma pena que não aproveitaram bem a emenda que foi de minha autoria, da revisão constitucional. Porque compreenderam mal, entenderam mal a ideia. Né? Eu fui buscar inspiração na Constituição Portuguesa, que quando Portugal fez a Revolução dos Cravos, Portugal entrou numa desordem total. E Portugal ficou praticamente um pária do mundo. Como é que Portugal foi reinserido na comunidade europeia e no mundo economicamente viável? Com as revisões que fizeram daquela carta. Então, havia em Portugal uma revisão constitucional a cada 5 anos. Foram várias as revisões feitas em Portugal, e Portugal conseguiu se modernizar e ter uma Constituição também moderna. Quando eu apresentei a emenda, Ulisses me ponderava: mas, Bevilacqua, isso vai enfraquecer a Constituição. Ela vai ter uma data certa. Sabemos que daqui a 5 anos vai ter que ter a revisão. Isso vai enfraquecer. Mas, presidente, essa revisão... Aí ele citava, não, você vê nos Estados Unidos, a Constituição tem 200 anos. Sim, mas nos Estados Unidos a revisão é feita pela Corte Constitucional todo dia. Todo dia ela atualiza o entendimento. Você não pode pegar um valor de 1900 e considerar da mesma forma no ano 2000. Há que se fazer uma revisão axiológica, são valores diferentes. Bom, depois de muito curso e muito debater, Ulisses concordou, e outros que eram renitentes também, o PT tal, concordou, a gente colocou isso nas disposições transitórias. Então ficou lá uma revisão, que aliás foi feita em 1993. Só que aproveitaram muito mal a oportunidade. Qual é a grande vantagem da revisão? É você ter um Congresso reunido as duas casas, uma reunião unicameral, com maioria absoluta, e aí fazer. Hoje, você, para mudar a Constituição, você tem que ter a tal da PEC, da emenda, tem que ter 60% dos votos em cada uma das casas, em votação dupla em cada uma das casas. Então fica difícil você, apesar disso, muitas emendas têm sido feitas e a Constituição, aos poucos, vai se ajustando. Porque a Constituição, a meu ver, ela não tem que ser, e nem pode ser, porque ela não pode antever o futuro, uma coisa congelada, uma coisa pétrea. Ela tem que acompanhar a própria dinâmica dos tempos. Né? Então foi isso. Você diz, a experiência, portanto, foi muito rica, muito boa. Eu pude ajudar ainda, junto com o Adolfo de Oliveira, junto com o ex-governador de Santa Catarina e junto com o Jobim e outros. Ainda ajudei também na redação, no grupo dos 32, com Zé Richa, Sandra Cavalcante. A gente redigiu muita coisa com Fábio Feldman, o capítulo do meio ambiente, que é talvez o mais avançado das constituições modernas. Né? E eu diria que o saldo é positivo. O saldo que ficou, com todos os defeitos que tem a nossa Constituição Cidadã, ele é positivo. Tem muita coisa que está aí ainda para ser regulamentada, mas eu diria que o saldo é positivo. Eu queria agradecer mais uma vez a sua presença e falar que a Constituição ela foi resultado de uma das mais amplas negociações feitas na história, né? Diversos setores políticos e ideológicos, contemplando aí diversas camadas. Eu queria que o senhor relembrasse um pouco o espírito desse momento, né, de agregar os diversos valores e ideias e políticas, às vezes de ideias diferentes. Como que foi isso? Eu diria que essa agregação de grupos e tal não se fazia só por siglas, não. Eu fui eleito constituinte pelo PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Na área dos direitos trabalhistas, a maioria das emendas que está lá é de autoria da nossa bancada. Eu era vice-líder do PTB. A maioria. O PT, aliás, nem assinou a Constituição. O PT era contra. Né? Apesar que tinha vários elementos do PT com atividade importante nos trabalhos constituintes. Né? Mas tinha lá, por exemplo, o Centrão. O Centrão era um grupo mais conservador.
Tinha gente do PTB no Central, tinha gente do PMDB, tinha gente de vários partidos que integravam o tal do Centrão. O Centrão era aquele era aquele grupo, vamos dizer assim, ideologicamente mais conservador, contra a reforma agrária, contra uma série de coisas, e isso havia uma repercussão em todos os partidos. Você tinha o chamado grupo dos 32, é o grupo do qual eu fazia parte, que estava mais preocupado em fazer andar o trabalho constituinte. A gente se reunia lá no Instituto Salesiano, na beira do lago, lá, e era o grupo que, na verdade, formatou a maior parte da Constituição. Esse grupo era coordenado pela Sandra Cavalcante, não é, e até era meio conservadora. No Rio de Janeiro, pelo Zé Richa, o Zé Richa já faleceu, do Paraná. Bom, e tinha o que mais? E aí tinha os subgrupos. Tinha grupos lá com interesses específicos na questão racial, tinha outros com interesses específicos na área do meio ambiente. De sorte que os partidos também não são monolíticos e homogêneos, e não foram na Constituinte. O MDB mesmo, que era aliás, o MDB na Constituinte já era PSDB, né, do Mário Covas. Também tinha os seus grupos, seus subgrupos, o PMDB também, PTB também. De sorte que, por isso que eu disse que foi uma experiência rica, que ela foi multifacetada. E daí a dificuldade em você conciliar essas correntes todas para você convergir e conseguir extrair um texto, se não de consenso, porque quase não houve nada de consenso absoluto, mas pelo menos que tivesse uma posição majoritária. E teve muita coisa que acabou ficando para a regulamentação da lei, exatamente pela dificuldade de você conseguir uma síntese do pensamento de centenas de representantes do povo ali reunidos. O senhor tocou num ponto importante, que foi a participação popular na construção da Carta, né? Tanto que o Ulisses chamou de Constituição Cidadã. São uma grande quantidade de leis voltadas também à área social. O senhor acha que a sociedade, naquele momento, a gente vinha de uma ditadura, de um período de governo militar, da reabertura, comparando com hoje, o senhor acha que a sociedade, ela amadureceu nessa participação, nessa colaboração que ela tem dado, no diálogo com os representantes, na construção de leis e propostas? Aquele momento era um momento eu acho que tão... aquele momento foi um momento especial, né? Foi um momento de uma abertura total. Você vinha de uma estufa fechada, de repente se abriu a porta e entrou o ar, o sol, o oxigênio, quer dizer, houve um porre de democracia, né? Houve uma overdose de democracia. Essa é que é a verdade. Por isso que, repito, a gente teve até uma certa dificuldade em encontrar os textos factíveis, os textos que pudessem ser colocados, né, e que funcionassem, porque tinha muita coisa que era sonho, né? Eu vou dar um exemplo. Os juros ficam fixados em 12% ao ano. Quer dizer, o tipo da emenda é inócua, porque o juro é fruto, nós sabemos, do mercado, mas ficou lá, porque era a vontade que imperava, né, de evitar aquela ganância dos bancos, etc., que continua aí, né? Nunca ganharam tanto dinheiro quanto hoje, né? Os bancos, está aí. Então, coisas desse tipo, né? Então, tem alguns truísmos, tem algumas coisas despiciendas, né? Tem algumas coisas que são até impróprias, né? Mas era uma catarse, era um movimento como você falou, depois de uma ditadura, de um regime fechado, cheio de controle, aquilo era um momento de êxtase, né? A gente tem aqui cerca de 122 emendas foram populares, né? 83 foram aproveitadas. Quer dizer, mais de 12 milhões de brasileiros assinaram de alguma forma. A participação foi muito interessante, foi muito boa. Agora, dizer que se a sociedade amadureceu ou não, eu perguntaria o que é o amadurecimento de uma sociedade. Não sei. Se você olhar
a qualidade de alguns eleitos, eu diria que a sociedade não amadureceu. Agora, é muito relativo isso, né? Você pega os partidos políticos, eu costumo dizer o seguinte, a gente fala em democracia, geralmente fala de democracia de partidos. Eu acho muito difícil fazer democracia de partidos no regime presidencialista, porque a política acaba ficando centrada e focada na pessoa, no líder, no presidente, no governador, no prefeito, etc. Aí você diz, bom, mas na Europa os partidos políticos funcionam. Mas a Europa é quase toda ela parlamentarista. Então você chega, por exemplo, na capital da Áustria, Viena. Você vai verificar que mais da metade da população é filiada em partido político, né? E quando ganha um partido, a Caixa Econômica, por exemplo, que é municipal, ela tem uma cor. Quando ganha outro, tem outra. Quer dizer, há uma intensa vivência partidária. Aí você vai para a Inglaterra, quais são os dois grandes partidos? O Labour Party e o Partido Conservador. São coisas bem claras, né? A Thatcher, que foi a líder dos conservadores, que botou ordem na casa, porque o Labour Party tinha feito tanta generosidade que era mais interessante para o inglês não trabalhar. Ele deixava a barba crescer, dava uma coisa e tal, ia lá para o seguro-desemprego e tudo bem. De repente a Inglaterra estava quase quebrada. A mesma coisa aconteceu na Espanha, né? Quando os socialistas também quiseram exagerar na outorga de favores, vamos dizer assim, né? Até com uma generosidade até compreensível. Mas precisou vir lá o Aznar, que era um conservador, para dar uma de Thatcher e botar a ordem na casa, que a Previdência Espanhola estava quebrada. Então você vê essa oscilação entre conservadorismo e populismo, o trabalhismo, ou no caso da Alemanha, por exemplo, o SPD, social-democracia com democracia cristã, essas alternâncias no poder e essa participação popular vai particularmente de países parlamentaristas, onde o partido tem peso. Porque no Brasil não chega a 10% a filiação. E os partidos, os programas são todos iguais. E você tem, praticamente iguais, você tem 30 e tantos partidos, pouca mudança faz. Quem tem voto, na verdade, é o cidadão. Eu, por exemplo, fui eleito pelo MDB, fui eleito pelo PTB, e seria eleito por um outro partido, porque os votos eram meus, não eram do meu partido, né? Aqui em Jacareí, com certeza, da mesma forma, né? E você tem hoje o PT dando continuidade, aí o prefeito é o Hamilton Ribeiro Mota, ele sucede o Marco Aurélio, né? Mas se você pegar o Hamilton ou o Marco Aurélio, tirar do PT e botar, por exemplo, no PTB, teria sido eleito da mesma forma. Não que o PT não tenha expressão, não que os partidos não tenham. Tem, mas as pessoas têm mais expressão do que os partidos. Bom, este é o programa TV Câmara Entrevista, hoje recebendo aqui o deputado constituinte Joaquim Bevilacqua e também o jornalista Davi Paiva, da TV Câmara. O nosso tema são os 25 anos da Constituição Cidadã, a Constituição Federal Brasileira. Vamos a um breve intervalo e já voltamos.